A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título A Igreja e o Sustento Missionário. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre de 2023 e agora, nessa lição, a gente vai se aprofundar em um tema que já foi estudado em lições anteriores. Algumas pessoas podem até achar assim, um pouco repetitivo, né? A gente já está falando de sustento dos missionários há umas 3 lições. A igreja tem que cuidar dos missionários, nós temos que ofertar. Eu já aprendi, eu já sei disso, não precisa falar mais. Eu acho que tem pessoas aí com essa mentalidade, né? Achando que é um tema que está se repetindo muito aqui nessa revista. No entanto, eu gostei da abordagem aqui da lição número 9. É uma lição que vai falar exclusivamente disso, então a gente vai falar exclusivamente aqui do sustento financeiro do missionário. É uma lição que vai se aprofundar em uma passagem bíblica específica, que é a passagem de Filipenses 4, de 10 a 20, que a gente vai falar ali da igreja de Filipos, que era uma igreja que se preocupava com os missionários e contribuía com a obra missionária. Mesmo eles sendo pobres, passando dificuldades, eles ainda contribuíam. Então a gente tem aqui uma lição muito específica de uma igreja ali que realmente tinha essa preocupação. A gente vai fazer também uma comparação com a igreja de Corinto, que era uma igreja já que Paulo tinha uma certa cautela ali com ela, né, com aqueles crentes, né, melhor dizendo, porque ele sempre está falando, olha, eu não pedi nenhuma oferta para vocês, para não ser pesado a vocês. Então parece que a igreja de Corinto tinha assim um pouco a mão fechada nesse sentido, né? Pelo menos o texto bíblico dá a entender assim. E Paulo, quando estava em Corinto, ele recebia oferta da igreja de Filipos. Então é bem interessante a gente falar sobre esse tema, abordando essa passagem específica de Filipenses e também a passagem de 2 Coríntios 8, né? A gente faz essa comparação. E aqui a gente entra em um tema que assim, a igreja precisa realmente amadurecer nesse sentido, porque dá para falar muito além de uma oferta missionária. Eu acredito que as lições que a gente vai aprender aqui nessa lição se aplica na questão das ofertas e dízimos de maneira geral. Porque a gente vê aí muitos defendendo a ideia de que o dízimo é do Antigo Testamento, não faz sentido ter dízimo nos dias de hoje. Em partes, eu até concordo com isso. Só que o fato de nós dizermos que o dízimo é do Antigo Testamento não significa que no Novo Testamento não precisa de contribuição. O Novo Testamento fala muito de contribuição, principalmente essas passagens aqui que eu citei de Coríntios, de Filipenses e outras passagens bíblicas que vão dizer assim que a igreja precisa de dinheiro, precisa se manter, os missionários precisam se manter, os pastores em tempo integral precisam se manter. E a gente tem o Antigo Testamento como um ponto de referência, entende? Assim, a igreja tem que contribuir. Alguns dizem que não precisa ser 10%, tudo bem, não precisa ser 10%, mas tem que ser proporcional para que um não dê mais do que o outro e fique pesado para uns e não fique pesado para outros. Tem que ser também regular, tem que ser com o coração aberto. Então, assim, a contribuição, ela faz parte, sim, da nova aliança. Se você não quiser dar 10%, não tem problema, mas que você siga esse princípio, que você contribua de maneira regular, de maneira proporcional e também com o coração aberto, sabendo que você está contribuindo para a obra de Deus. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que aqui nós vamos aprender muito juntos. Eu aprendi bastante nessa lição. Aqui eu acredito que, assim, na minha vida eu preciso melhorar muito ainda nessa área. É algo que eu estou aplicando bastante na minha vida, essas lições aqui que estão falando sobre o sustento missionário, o sustento da obra de Deus de maneira geral. Que eu vou usar o slide em PowerPoint. O nosso slide ele é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Você pode usar esse slide na sua igreja. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD, então a gente trabalha com esse conteúdo desde 2016. Temos uma equipe qualificada que trabalha para entregar um conteúdo de qualidade. Você pode acessar os nossos slides de adultos, de jovens, tem vários bônus dentro da plataforma que dá direito aí à assinatura, slides de escatologia, sermões em PDF, curso base de teologia, cursos diversos. Então acesse a nossa plataforma ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa. Então acesse o nosso site, conheça o nosso conteúdo. Nós temos muito conteúdo na plataforma totalmente liberado, basta você acessar. Está lá a aula em vídeo, áudio, PDF, você acessa sem precisar cadastrar nada. Se você precisar do slide, aí a gente te dá assistência para você fazer a assinatura. E lembrando que nós temos o nosso curso de evangelização com aulas em vídeo totalmente gratuito. Então acesse o nosso site que você vai encontrar este curso lá para você acessar. Vamos para o textuário que diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então aqui Paulo está falando para a igreja de Filipos, né, que Deus vai suprir as necessidades deles, porque eles realmente precisavam e mesmo assim eles estavam contribuindo com a obra missionária e Deus estava vendo isso. No Filipenses capítulo 4, versículo 19 especificamente, esse versículo aqui, porém é importante você ler toda essa carta. É uma carta excelente, muito bonita. O apóstolo Paulo está preso, mas ele escreve para aquela igreja falando de alegria, para se alegrar no Senhor. O fundamento da alegria de Paulo estava em Cristo Jesus, não na circunstância que ele estava vivendo. E aquela igreja vivia numa circunstância também difícil, complicada, mesmo assim, eles estavam se alegrando em Cristo Jesus. Verdade prática, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Essa frase aqui é bíblica, o apóstolo Paulo fala isso, acho que pelo menos 2 vezes ele vai tocar nesse assunto, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque quando isso aqui é lido por alguém que vive nos dias de hoje, num sistema capitalista que pensa muito na acumulação de bens, investimento, não é nenhum problema. Estou dizendo que isso é pecado não, tá? Você pode ter dinheiro, você pode investir seu dinheiro, fazer investimento e tal, ter retorno financeiro, trabalhar, guardar, ganhar seu dinheiro, enfim, isso aí você pode fazer tranquilamente. A gente só tem que ter um pouquinho de cuidado porque a gente não pode levar essa mesma lógica de acumulação e de investimento do sistema capitalista para o contexto espiritual, bíblico. A mesma lógica não é válida, até mesmo porque Paulo está escrevendo em um outro contexto. Então muita gente pode pensar assim, então eu vou dar para receber, né? Então eu vou fazer o investimento aqui, eu vou pegar aqui, vou dar R$1.000 porque o pastor falou que Deus vai devolver em dobro, então eu vou ganhar 2.000. Então as pessoas estão fazendo muito isso, muitos pastores infelizmente, né, levam isso para o púlpito e as pessoas estão contribuindo de forma gananciosa, achando assim, eu vou dar uma quantidade de dinheiro para a obra missionária e vou receber ali uma quantidade maior de dinheiro e isso vai ser o melhor investimento que eu vou fazer na minha vida. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Assim, Deus vai retribuir, mas a gente tem que saber contribuir com o coração aberto, sem ganância, e a retribuição muitas vezes não vem em forma de dinheiro. O sustento missionário é um investimento espiritual, que Deus acredita na conta dos doadores, mas isso aqui não significa que Deus vai te dar dinheiro de volta. Se você tiver com seu coração ligado ao dinheiro, talvez a sua contribuição nem sequer foi recebida ali no plano espiritual. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando se fala dessa questão do retorno ao contribuir com a obra de Deus. A contribuição deve ser com o coração aberto e não deve ser feita de forma gananciosa. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Filipenses 4, de 10 a 20. Eu não vou fazer a leitura aqui porque a gente vai ganhar tempo no vídeo, né, avançando. No entanto, durante a aula, a gente cita essa leitura e eu recomendo também você ler a carta de Paulo aos Filipenses. Introdução. O propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Então a gente vai estudar de maneira bem específica. Então aqui o escritor da revista está fechando bem o tema, né? Ele coloca assim, que iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 a 20, que foi a nossa leitura bíblica em classe. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Então a ideia aqui é fazer uma análise dessa passagem e aí no próximo tópico a gente destaca alguns princípios básicos, né, e finalmente faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Então a ideia aqui não é coagir as pessoas a contribuir, não é fazer com que todo mundo contribua de maneira forçada e tal. Não é isso. É que todos os crentes tenham consciência da importância da contribuição para a obra missionária. Vale destacar que tem o outro lado também. A igreja, ela precisa ser transparente com relação à aplicação dos bens financeiros. Nós já falamos sobre isso em lições anteriores, né, que a igreja, quando envia o missionário, ela precisa dos relatórios e tal, apresentar os relatórios para a igreja, o que foi feito com dinheiro e tudo mais. E a gente pode expandir isso aqui para
todos os gastos da igreja, não somente com os missionários. Eu vejo muitas pessoas que deixaram de contribuir, não porque não reconhecem a importância, mas porque vê que o pastor não está administrando bem ali o dinheiro da igreja. Eu vejo muitos crentes que deixaram de contribuir porque a igreja está lá com uma arrecadação grande, mas tem gente passando fome dentro da igreja, a igreja não envia nenhum missionário, não tem evangelismo, não tem aplicação direta nas coisas espirituais. Enquanto isso, o pastor está enriquecendo, andando de carrão importado, e isso realmente é problemático. E aí aparece aqueles que falam assim, não, o nosso trabalho é contribuir, nós devemos contribuir, o que vai ser feito com o dinheiro, isso não importa. Eu discordo desse pensamento, importa sim o que vai ser feito com o dinheiro, e a igreja tem que prestar conta. Eu digo a igreja é o seguinte, a liderança da igreja tem que prestar conta com todos os membros com o que está sendo feito com o dinheiro. Eu acho isso importantíssimo. É uma via de mão dupla e a gente tem que saber equilibrar isso aí. Mas vamos lá, vamos avançar. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Tópico 1. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. Então aqui a gente vai estudar essa passagem e entender que, de fato, essa igreja ela fez uma oferta voluntária. Ela percebeu ali que Paulo precisava, que Paulo tinha necessidade de se sustentar, porque ele tinha sua profissão, como nós falamos na lição anterior, ele fazia tendas e ele usava o dinheiro que ele ganhava ali para o seu sustento próprio. Ele fazia isso muitas vezes para não ser pesado à igreja. No entanto, Paulo precisava, em alguns momentos e algumas circunstâncias, da ajuda financeira dos irmãos, e a igreja de Filipos entendeu isso. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, de 10 a 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Então é nessa passagem que Paulo vai realmente dizer, olha, eu sei viver em abundância, mas eu também sei viver em escassez. Deus já me colocou em todas as situações, das mais diversas, das mais extremas. No entanto, tudo posso suportar naquele que me fortalece. Então, quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. A gente tem que destacar aqui que o apóstolo Paulo tinha um ministério itinerante, ele não tinha um local fixo ali para ele ficar, então Paulo vivia viajando. É claro que durante uma boa parte da sua vida ele tinha um local fixo, mas depois que ele começou a fazer as suas viagens missionárias, ele realmente dependia de alguém emprestar uma casa para ele, um quarto na casa. Ele dependia muitas vezes de alguém dar algum dinheiro para ele comprar um alimento ou estar na casa de alguém para ele se alimentar. Então Paulo ele realmente passou a viver pela fé em circunstâncias muito específicas porque ele era um missionário itinerante. 1.2. O privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e às suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Então, assim, a gente tem que ver a contribuição missionária, com missões, como um privilégio, algo bom, maravilhoso, uma oportunidade que Deus está nos dando para participar ativamente da sua obra. Então isso aqui é algo que nós temos que ver não como um peso, como um gasto, não, mas como uma bênção, uma graça de Deus para contribuir com a obra missionária. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Filipenses 4,15. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então Paulo não era aquele missionário que ficava pedindo ajuda financeira, que chegava na igreja e ficava pedindo oferta. Não, Paulo não fazia isso.
Paulo simplesmente pregava o evangelho, tinha sua profissão, e a igreja que se preocupou de início com essa questão financeira foi a igreja de Filipos. Foi a igreja que teve essa preocupação de perguntar para Paulo se ele precisava de tirar uma oferta voluntária e enviar para ele. Então, houve essa preocupação com essa igreja. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. É claro que a nossa revista está falando da questão das missões transculturais, de tirar uma oferta para enviar para o missionário que está distante. No entanto, aqui nós podemos aplicar isso em todas as contribuições da igreja, em todas as atividades da igreja. Então, a igreja local deve sim reconhecer que tudo que tem ali é mantido pela oferta dos irmãos. Então, os irmãos que estão congregando naquela igreja devem contribuir ali naquela igreja. Aqui a gente abre até aquele debate, né, do pessoal que congrega numa igreja, dá oferta em outra igreja. Isso é meio complicado, meio problemático, mas a gente tem que ver que a comunidade de fé ela tem que se ajudar. Então, aquela comunidade ela vai contribuir ali para o sustento daquela comunidade. Eu acredito que se for sair alguma oferta de uma igreja para outra, que seja de maneira oficial. Olha, a igreja como um todo está enviando uma oferta para outra igreja, como acontecia lá na igreja primitiva. É por isso que a administração das finanças da igreja tem que ser algo transparente. Tem que ficar bem claro o tanto de dinheiro que entrou. Olha, entrou tanto de dinheiro, nós investimos tanto em tal obra aqui na igreja, nós pagamos uma pessoa para limpar a igreja, então foi colocado esse dinheiro aqui para pagar, para limpeza, esse dinheiro aqui é para energia, esse dinheiro aqui é para o salário do pastor, e sobrou tanto. O que a gente faz com esse dinheiro? A gente faz uma obra aqui na igreja, a gente envia para um missionário, a gente envia para uma outra igreja. Eu acredito que deveria ser assim. É claro que isso aqui parece assim algo muito utópico, né? Nos dias de hoje, em que ninguém sabe o que acontece com o dinheiro da igreja, né? Se sobra 5 mil, se sobra 50 mil, ninguém sabe para onde vem. Dificilmente a gente vê falar que uma igreja envia uma oferta para outra igreja. Eu acho isso um pouco problemático, tá? Porque se a gente olhar para o Novo Testamento, né, não tinha essa ganância, esse desejo de a igreja arrecadar muito e ficar com muito dinheiro. Era tudo muito simples. As igrejas funcionavam nas casas, tinha arrecadação. A arrecadação muitas vezes servia para o sustento dos missionários e também para ajudar os pobres e os necessitados ali da igreja. Então a gente tem muito que aprender com a igreja primitiva. A igreja atual é um contexto diferente? É diferente. Hoje nós temos templos, temos muitos gastos, é um outro contexto. No entanto, tem como nós olharmos para o modelo do Novo Testamento e fazer a diferença nos dias de hoje. 1.3. Esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando a igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Então, falando especificamente do missionário que é enviado para um outro país ou para uma região que tem uma cultura diferente, muitas coisas devem ser levadas em consideração. Então, assim, se o missionário ele vai por conta própria, é uma história. A gente viu na lição anterior, o missionário vai por conta própria, então ele vai pagar a passagem dele, ele vai procurar uma casa para ele alugar, ele vai trabalhar para ele ter o sustento dele. Isso aí é um contexto. Esse contexto aqui é o contexto em que o missionário é enviado pela igreja e tudo é custeado pela igreja. Então, assim, tem que ter controle, tem que ser organizado, tanto para a igreja quanto para o missionário, porque assim, a igreja precisa saber detalhes de onde o dinheiro está sendo investido e o missionário também precisa ter essa segurança, saber que ele vai chegar no local, que ele vai ter o que comer, que ele vai ter onde morar, que ele vai começar o trabalho missionário e vai se preocupar somente em pregar o evangelho. Então isso aqui é algo que tem que ser
organizado. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Então, assim, se a pessoa não tem condições de se sustentar, ela vai falhar ali na obra missionária, não porque ela quer falhar ou porque é incompetente. Não é isso. Mas é porque a pessoa vai passar necessidade, né? O missionário vai passar necessidade e aí ele vai ter que talvez até dar uma pausa nas pregações, nas visitas, nos evangelismos, né? Para conseguir trabalhar em algum local. Então, assim, muda completamente a situação do missionário. Então, isso tem que ser planejado e organizado. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Vamos ler a passagem de Filipenses 4, 18 e 19? Diz assim, ó: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Paulo recebe essa oferta, ele fica tão maravilhado que ele fala que foi como um cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele faz uma referência aqui a uma figura lá do Antigo Testamento, né? Quando fazia o sacrifício, subia, e o sacrifício que era queimado, né? Subia aquela fumaça como cheiro agradável a Deus. Então, Paulo entendeu que essa oferta realmente foi um grande sacrifício que eles fizeram, né? E foi algo maravilhoso, que quem recebeu isso foi Deus. Abençoou a vida dele, sim. Tanto que ele fala: tenho recebido e tenho abundância. Vocês me mandaram até mais do que eu preciso. Né? Paulo fala nesse sentido. Eu recebi muito e isso aqui foi um sacrifício que Deus recebeu. Então Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Então vocês não vão ter falta de nada, porque Deus está olhando para vocês. Então aqui Paulo está falando realmente para uma igreja que não tem apego a bens materiais, que está procurando simplesmente viver a vida deles de forma tranquila, contribuindo com a obra missionária e confiando que Deus vai ali sustentar eles em tudo que eles precisam. Tópico 2, o princípio básico acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro, 2.1. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas. Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então aqui Jesus está dando uma lição de planejamento. Você vai fazer alguma coisa, planeje antes. Siga o exemplo de uma pessoa que vai construir uma torre. Muito provavelmente Jesus também trabalhava com construção. Ele era carpinteiro, mas o carpinteiro na época ele fazia várias atividades. A palavra carpinteiro lá do original era uma referência a alguém que trabalhava com madeira, mas também trabalhava com casas, até mesmo porque muitas casas eram feitas de madeira. Então ali Jesus estava dando uma instrução que ele aplicava na prática do seu trabalho, no dia a dia. Isso aqui vale para tudo na vida. Você vai realizar qualquer atividade, planeje antes. Faça um planejamento principalmente quando envolve gastos. Tem algum custo financeiro? Planeje para que você consiga finalizar essa obra. Então, a obra missionária é do mesmo jeito. A igreja pretende enviar um missionário? Então, faça os cálculos. Sente, organize, pense, veja quanto vai gastar, consiga a oferta para começar da maneira correta. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Então, isso aqui é uma tarefa que pode ser simples em alguns casos, mas pode ser complexa também. Estudar o padrão de vida de um país muitas vezes não é fácil, mas dá para saber quanto é o aluguel, dá para saber quanto é o alimento, quanto que a pessoa precisa para se manter ali com algumas coisas, telefone, internet. Então, tudo isso vai variar de um país para outro, então é necessário observar todos esses detalhes. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família, antes do envio deles.
Essa questão do contrato é importante nos dias de hoje, principalmente, porque assim tem muitas situações em que a igreja falha em cumprir ali o que foi prometido e muitas vezes o próprio missionário falha em cumprir aquilo que foi combinado de antemão. Então, o contrato ele vai garantir ali que em alguma situação em que um dos dois falha, olha, está aqui no contrato, então a gente precisa seguir isso aqui. Então, assim, se a sua igreja pretende enviar um missionário, procure uma igreja que tenha experiência com isso e procure saber sobre essa questão do contrato. Existe realmente um contrato? Como que é esse contrato? O que a gente coloca nele? Como que a gente faz esse contrato? Que seja tudo muito, assim, bem combinado de antemão, tá? Tudo muito bem combinado, principalmente quando se trata de saúde. Porque o nosso sistema de saúde, o SUS, é algo que é específico do Brasil. Porque nos outros países funciona totalmente diferente. Alguns países têm um sistema de saúde público, outros não têm, é 100% privado. E sempre que eu converso com alguém que viajou para fora do Brasil, eu pergunto sobre isso. Como que é a questão da saúde lá? E muitas vezes eles falam assim, olha, lá é complicado, é difícil. Para você ir na farmácia comprar um remédio, não é simples, você não compra sem receita, tem que ir no médico, tem que pagar, tem que enfrentar uma fila, tem isso, tem aquilo. Então, assim, são detalhes que se não levar em consideração no envio do missionário, vai ter problema lá na frente. Principalmente quando o missionário já tem família, tem filhos, aí a complexidade é maior. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Então, a gente está no contexto em que a igreja vai assumir todas as responsabilidades. E aí pode ser que a igreja combine um valor fixo e um mês específico, tem um problema de saúde, tem um problema específico lá do contexto do país, e aí tem que enviar uma quantidade maior de dinheiro e a igreja tem que estar preparada para isso. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local da atuação da obra, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Então, assim, o que eu já falei, né? Então, tudo tem que ser pensado, questão de saúde, questão de educação, as escolas são públicas, são privadas, como que funciona, a escola é perto da casa, é longe, tem transporte para os filhos, para o missionário, tudo isso tem que ser pensado. Isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Tópico 2.2, princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, de 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. Primeiro, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Então, se a igreja vai manter o missionário, que faça isso de maneira organizada e supra todas as necessidades do missionário. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Então, assim, deve ser algo regular, periódico, combinado, com data marcada. E os crentes que estão engajados nessa obra têm que ter essa responsabilidade também. Ah, esse mês eu ajudo, mês que vem eu não ajudo, outro mês talvez. Não é assim que funciona. Você vai começar a contribuir com a obra missionária, planeje para que você faça isso de forma periódica, constante ali, que a igreja realmente conte com a sua contribuição. O pastor vai ficar despreocupado, porque o irmão João, o irmão José, a irmã Maria já contribui todo mês, eu vou contar com a contribuição deles. Então é questão de compromisso. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam uma proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. A ideia aqui é que a contribuição seja de coração aberto, seja realmente ali porque você entendeu que a salvação ela foi importante na sua vida e mais pessoas precisam ser alcançadas, né, por essa salvação maravilhosa. Então, assim, o Evangelho tem que ser proclamado e o seu dinheiro vai ajudar na proclamação do Evangelho. O sustento deve ser mais do que básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele
trabalho missionário. Então, o sustento ele tem que ir muito além de simplesmente falar assim, o missionário precisa de uma casinha qualquer para viver, um arroz com feijão para ele comer, um cuscuz para tomar o café da manhã e pronto, acabou. Não é assim que funciona. É claro que você não vai dar uma vida de luxo para o missionário, colocar numa casa grande, pagar um aluguel alto, não é isso, mas que tenha dignidade onde ele esteja, que ele seja realmente uma pessoa que tenha ali o necessário para ele viver, mas que ele viva com dignidade. Eu lembrei aqui de um missionário que é o Paul Washer. Paul Washer, hoje ele já se tornou um conferencista, convidado para pregar em vários congressos grandes, mas ele iniciou a sua vida como pastor, como missionário na Bolívia. Eu gosto muito dos livros do Paul Washer, ele fala muito do Evangelho, de maneira básica ali do Evangelho, e tem algumas pregações dele que ele conta um pouco como que ele foi o chamado dele, como que ele foi para a Bolívia. Ele fala espanhol muito bem, é até engraçado assim ele falando espanhol, porque ele prega em inglês, né? E quando ele começa a falar espanhol a gente entende, né? O espanhol assim a gente consegue compreender um pouco e é bem interessante. Eu já vi ele falando espanhol, uma situação num vídeo no YouTube, né? Acho que é uma pregação, ele falou um pouco de espanhol. Eu achei bem interessante ele falando assim que ele ficou 10 anos, se eu não me engano, na Bolívia e depois voltou para os Estados Unidos e ele tinha uma casa simples, ele tinha um carro simples e muitas vezes ele recebia propostas assim para ganhar um carro melhor, né? Pastor, você deveria ter um carro melhor, vou te dar um carro bom. Ele ficava pensando assim, se eu realmente ganhar esse carro, eu não vou ficar com ele. Eu vou vender e vou investir o dinheiro na obra missionária. O carro que eu tenho dá para eu andar, entende? É um carro velho, mas eu consigo ir onde passear com meus filhos, ir à igreja, tá bom demais, entende? Se ele ganhasse um carro, na visão dele, ele ia vender e investir na obra missionária. Se ele ganhasse uma casa grande, uma mansão, ele ia vender e investir na obra missionária. Então, assim, ele é uma pessoa que eu vejo sinceridade nas palavras dele, porque ele realmente acredita no poder do Evangelho, ele realmente acredita na obra missionária. E é interessante nós lermos um pouco sobre missionários, né, de forma específica, assim, alguém que foi fazer missões, para entender realmente que quem está fazendo aquela obra missionária está fazendo por amor, não por dinheiro, não para ficar rico, não é para ter uma vida de luxo, mas é se dedicar única e exclusivamente para a pregação do Evangelho. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Isso aqui eu já falei, só reforçando, né, que o missionário ele precisa do dinheiro todo mês, ele tem as suas necessidades ali diárias, pode-se dizer, então nós temos que, né, assim, contribuir também de forma constante e permanente. 2.3. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Filipenses 4,16, porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário à Tessalônica. Então, assim, Paulo reconhece que essa igreja estava contribuindo, né, várias vezes seguidas. Não era somente uma vez, não foi uma coisa pontual assim. Vamos ajudar Paulo. Juntou a oferta, enviou para Paulo. Acabou. Não. Uma e outra vez, ou seja, mais de uma vez vocês fizeram isso. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Filipenses 4,15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com a respeito de dar e receber, senão vós somente. Um versículo que a gente já leu anteriormente, mas a gente reforça aqui, né? O escritor da revista citou, coloquei novamente. A igreja deve contribuir, né, olhando as necessidades do missionário, e essa igreja percebeu a necessidade de Paulo. Paulo não pediu para eles, mas eles perceberam. Da mesma forma, hoje a igreja que envia o missionário, muitas vezes pode perceber que aquele missionário precisa de um valor a mais em um mês específico. Vamos ajudar com uma oferta melhor? A gente tem que ter essa percepção também. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em quem eles confiam, para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho.
Então a gente já falou bastante isso em lições anteriores, que a igreja tem que enviar missionários. No entanto, a igreja tem também que cuidar desse missionário e sustentar ele ali no campo missionário. Tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária. 3.1, a igreja de Filipos versus igreja de Corinto. Aqui a gente vai falar um pouco dessas duas igrejas baseado nas cartas de Paulo, num contexto específico ali que Paulo fala sobre essa questão financeira da contribuição para essas duas igrejas. Vale ressaltar que isso não reflete, né, o que essas igrejas fizeram em toda a época da existência delas. Tá? Não significa que a igreja de Corinto foi sempre uma igreja que nunca contribuiu. Não é isso. A igreja de Corinto talvez ali teve um entendimento errado das coisas, não contribuiu muito com a obra. Paulo teve que chamar um pouco a atenção deles nesse sentido, explicar para eles, e provavelmente eles mudaram essa mentalidade. Tá? E aí passou a ser uma igreja que contribui, que tem a mente mais aberta nesse sentido. Então Paulo traz um ensinamento bem profundo ali na igreja de Corinto. Eu acho que as cartas de Paulo aos Coríntios, elas vão esclarecer bastante aí sobre a importância da contribuição na obra missionária. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Então, assim, Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. É bem provável que ele tenha recebido alguma ajuda financeira mesmo na prisão, isso era possível, mas assim, essa igreja enviou uma oferta para Paulo quando ele estava na igreja de Corinto, ou seja, os filipenses enviaram uma oferta para Paulo quando ele estava pregando lá em Corinto. Então isso aqui é uma evidência que a gente vê ali dentro da carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala de ter recebido uma oferta e tudo mais. Então é bem interessante, né, a gente ver a relação dessas duas igrejas. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu ministério, o apóstolo Paulo. Então, assim, era uma igreja que tinha todos os dons. Paulo vai dizer isso. Era uma igreja que tinha conhecimento das coisas de Deus e tudo mais. Então, você pode ler essas passagens aqui, eu não coloquei mas aqui no slide, né? Mas você pode conferir essas passagens que vão falar dos dons espirituais que essa igreja tinha e tudo mais, que eles tinham conhecimento de Deus, e é algo bom e maravilhoso. No entanto, faltava nessa igreja uma certa sensibilidade com relação ao sustento dos missionários, né? No caso, Paulo pregando por lá, precisando às vezes de uma ajuda financeira, tinha que trabalhar na sua função porque a igreja não contribuía. Paulo também não pedia porque ele não queria ser pesado à igreja, ele deixa isso bem claro. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios 11, 8 e 9. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Olha só, Paulo não queria ser pesado com aquela igreja pedindo oferta ou qualquer ajuda financeira. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então, parece que era uma igreja muito delicada, né? Parece que eles não gostavam muito quando se falava assim de finanças, né? De contribuição. Não, é nessa carta que Paulo vai falar, né? Nas cartas dele à igreja de Corinto, que ele vai falar, né, da importância de contribuir com o coração aberto, que seja feito, né, a oferta de forma voluntária. Então, Paulo vai ensinar bastante sobre finanças para essa igreja. E Paulo recebe dos irmãos que vieram da Macedônia, ou seja, lá da região de Filipos. Então é bem provável que a oferta enviada pelos filipenses foi enviada quando Paulo estava ali na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, pregando e tal, ensinando. E uma das ofertas, né, que eles enviaram mais de uma. Então Paulo estava ali fazendo a obra de Deus e recebe a contribuição de uma outra igreja. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra
missionária. Vamos ler Romanos 15, 25 a 28. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhe consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Então, Paulo escrevendo aqui aos Romanos, Romanos 15, 25 a 28, ele deixa bem claro que as igrejas lá da Macedônia e da Acaia resolveram ajudar os crentes de Jerusalém. Ele fala assim, aos pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Observe que a oferta tirada ali foi para ajudar os necessitados. A ideia era essa, que a oferta fosse para os necessitados, e Paulo vai usar o seguinte argumento, que o evangelho começou em Jerusalém, saiu de Jerusalém e foi para os gentios. E agora os gentios estão retribuindo. É claro que isso não é para pagar o que eles receberam do evangelho, não é nada disso, tá? Nada disso. Ele fala assim, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhe os temporais. Ou seja, dar uma oferta para a igreja de Jerusalém é algo muito pequeno comparado com as bênçãos espirituais que eles receberam. No entanto, é algo muito importante que vai ter um impacto muito grande na vida de muitas pessoas. E é por isso que Paulo, em outros momentos, vai falar que quando a gente faz uma contribuição financeira, Deus vai acreditar isso na nossa conta, ou seja, Deus vai olhar para a nossa oferta e vai retribuir a nossa generosidade. Tópico 3.2, tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. O que eu já falei anteriormente, vamos ler aqui a passagem. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então aqui Paulo, ensinando essa igreja sobre a questão das finanças, ele vai falar, quem semeia pouco, pouco também se fará. Que semeia abundância, e abundância também se fará. Então, assim, a ideia aqui é de contribuição. É claro que semear é algo bem amplo e pode ser uma referência a várias coisas na obra de Deus. Mas Paulo está fazendo uma aplicação na questão financeira, né? E cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Então, a pessoa não tem que ficar contribuindo com tristeza, estou dando aqui, mas não era para dar esse tanto e tal. Isso não faz sentido, tá? Tem que ser com alegria, tá? Deus ama ao que dá com alegria. Então, o crente, primeiro, deve mudar a sua mentalidade com relação a essa questão da contribuição. Tá? Ele tem que mudar essa mentalidade, esquecer a ganância. Tá? Todos nós temos que parar e pensar sobre isso, refletir sobre isso. Esquecer essa questão de que eu estou dando para receber, que eu quero ficar rico. Deus, não, esquece isso. Faça com alegria, sabendo que você está contribuindo com a obra de Deus. Faça de acordo com o que Deus propôs no seu coração. E assim Deus vai te abençoar. Tá? Deus vai te abençoar, porque fala assim, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Então você pode ter tudo o que precisa, com toda suficiência, tudo que é suficiente para você viver bem. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir as nossas necessidades. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouro no céu. Mateus 6, 20 e 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 20 e 21.
Vamos ler novamente o 21? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se o seu tesouro estiver nas coisas materiais, nos bens materiais, no carro, na casa, no dinheiro e tal, aí está o seu coração. O seu coração vai estar nessas coisas, preso nessas coisas. Então, o nosso coração tem que estar preso nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nas coisas eternas. Não faz o menor sentido acumular bens e mais bens e mais bens, sendo que na eternidade isso não vai te ajudar em nada. Então, ajunte tesouros nos céus. 3.3. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, de 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhavam o nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Então, Jesus tinha pessoas que sustentavam ele, e essas pessoas eram mulheres. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Então, a gente pode olhar para o ministério de Jesus e ver ali, um exemplo, dessas mulheres que estavam financiando o ministério. Porque Jesus precisava dormir, Jesus precisava comer, Jesus precisava se vestir, Jesus precisava de sandália. E Jesus não estava trabalhando enquanto ele estava no seu ministério itinerário. Ele passou ali 3 anos, mais ou menos, no seu ministério. Já pensou a pessoa passar 3 anos sem trabalhar? Jesus não era rico, ele não tinha uma poupança que ele ia tirando dinheiro todo mês para se sustentar. Ele dependia da oferta dos seus seguidores. Então aqui fica o exemplo para os crentes nos dias de hoje. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra Missões Transculturais. Então, assim, eu não posso ir, mas eu posso contribuir. Então, eu vou contribuir com as ofertas para que aquele missionário faça a obra de Deus ali e o evangelho seja pregado. Portanto, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Então, Hudson Taylor, um grande missionário, passou uma boa parte da sua vida na China, acho que a maior parte lá na China, pregando o evangelho. E ele realmente defendia essa ideia de que a gente tem que fazer a obra de Deus, e jamais vai faltar recursos, porque Deus vai suprir as necessidades. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina para a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Então, assim, cada um tem um chamado, cada um tem uma obra específica para fazer. Então, talvez você não tenha o chamado para ser um missionário lá no campo missionário, mas você tem um chamado para contribuir com a obra missionária. Talvez você não tenha tempo para estar envolvido com todas as atividades da igreja, mas você consegue ali contribuir com uma oferta na igreja para ajudar nas atividades da igreja. E tudo isso é feito visando a salvação de almas. A ideia é que o evangelho se expanda, que o evangelho cresça, que o evangelho alcance mais vidas, e para isso realmente precisa de dinheiro. Tem pessoas que são muito críticas nesse sentido: não, para que dinheiro e tal, a obra de Deus não precisa de dinheiro. Mas a gente vive num mundo que precisa de dinheiro, não tem como, entende? Não tem como. Não tem como. A gente vive num mundo que, para se alimentar, para morar, para vestir, para estudar, para cuidar da saúde, precisa de dinheiro. Então, o dinheiro ele é uma moeda de troca, é a maneira que a gente consegue sobreviver. Então, a questão da contribuição financeira é algo necessário porque realmente vivemos nesse mundo e esse mundo exige isso. Então, a contribuição ela é para que o missionário se mantenha, para que a igreja se mantenha, para que o pastor se mantenha. É claro que aqui nós não estamos considerando o caso daqueles que estão enriquecendo
né, com as ofertas, com os dízimos. Aí já é outra coisa, para mim, ser uma deturpação dos dízimos e das ofertas, é outro contexto. Aqui a gente está falando de igreja séria, igreja que leva a sério a contribuição dos irmãos e que investem, de fato, na pregação do Evangelho. Amém? Chegamos aqui no final, temos as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja e, mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo, slide de adultos, slide de jovens, vários bônus, aula em vídeo, áudio, PDF, cursos. Então, acesse a plataforma EBD em Foco, lá você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.